Neste domingo do tempo comum, nós temos uma primeira leitura que nos mostra Moisés já cansado e os dons dele repartidos, distribuídos em parte a mais 70 anciãos, e Deus ainda dá dons especiais de profecia a dois outros que nem estavam no conjunto. Isso produz uma certa incompreensão da parte dos que seguiam a Moisés, mais de perto, e Josué se propõe a mandá-los calar, e Moisés põe os pingos nos is nesta matéria, que abre a porta para a Epístola de São Tiago, que hoje volta à cena nesta liturgia de domingo, falando-nos a respeito dos dons de Deus que são mal utilizados. E ele usa um termo concreto do dinheiro, e muitos se atêm à interpretação meramente material a respeito do que diz Santiago, mas ela se liga muitíssimo à primeira leitura, e nós temos assim um panorama de quanto Deus distribui seus dons desde que as pessoas estejam unidas a Ele. E quanto a sociedade lucra quando está centrada na devoção a Nossa Senhora, tendo Deus no centro e praticando a lei, e quanto a sociedade fica ameaçada de castigos quando ela volta as costas para Deus. E é o que nós vemos muitíssimo claro no Evangelho de hoje também. Vamos preparar nossas almas para aceitar bem e compreender bem a fundo a liturgia e tirar daí propósitos para a nossa vida familiar, para a nossa vida social, para a nossa vida pessoal, e assim estarmos mais dispostos a receber de Deus todos os benefícios. Nós temos a parte móvel desta missa, composta de duas leituras, primeira e segunda, do Salmo responsorial, da aclamação do Evangelho e do próprio Evangelho. Estas são as partes que dizem respeito a esta missa do dia de hoje, desse domingo do tempo comum. E, entretanto, parecem que essas leituras não se encaixam bem, porque cada uma diz respeito a uma substância, a uma perspectiva diferente das outras. E, em realidade, todas são profundamente harmônicas, todas se conjugam para nos dar uma lição, para nos chamar a atenção a respeito de um ponto fundamental da nossa existência, do nosso estado de prova no qual nos encontramos aqui nesta terra, porque nós estamos de passagem nesta terra e fomos criados para a eternidade, para viver a eternidade com Deus. E essas leituras são todas elas muito harmônicas. Vemos a primeira leitura nos falar sobre Moisés, que já se encontra cansado, exausto. Se nós levarmos em consideração que ele conclamou nada mais nada menos do que 600 mil homens. 600 mil homens significam 600 mil famílias. 600 mil famílias deve dar pelo menos uns 3 milhões de pessoas que estavam atrás de Moisés. E 3 milhões de pessoas para cuidar não é fácil, com muitos homens, quanto mais sendo ele um só. E ele recebe o conselho de pedir a Deus que desse a ele auxiliares. E Deus manda reunir esses 70 anciãos que deveriam dividir o povo em parcelas e cada um cuidar de uma parte. E assim Moisés podia ter um pouco de tempo para engolir a saliva e para respirar. E todos se reúnem em torno da tenda famosa onde Deus falava com Moisés, e de fato o Senhor desce na nuvem, falou a Moisés, como nos diz esse trecho do livro dos Números, e distribui de Moisés o espírito que ele tinha dado a Moisés para que houvesse unidade dentro desse comando, unidade dentro desta orientação. É de Moisés que ele tira os dons para que os outros possam governar, orientar, formar na linha de Moisés, ou seja, na linha de Deus. Não significa que Moisés ficou com menos, tirou uma parte
está dito aqui, tirou um pouco do espírito que Moisés possuía, não significa que Moisés com isso diminuiu. Tirou uma expressão que significa que Deus deu exatamente o que havia em Moisés, em parte, não em todo, para aqueles. A tal ponto que eles começam a profetizar os 70. E profetizam, dizem, um diz isto, outro diz outra coisa, etc. E isso, em certo momento, se desfaz. Mas aconteceu que 2 outros que estavam convocados e não puderam comparecer, também começaram a profetizar no acampamento. Isso produziu ciúmes em Josué e ciúmes em outros. E Moisés corrige. Que relação tem esta leitura com a seguinte? Porque a leitura seguinte parece condenar todo e qualquer tipo de riqueza, porque diz: agora, ricos, chorai, gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Então, é proibido ser rico. É proibido ser rico. Mas isso deixa um ponto de interrogação na cabeça, porque, afinal de contas, a família mais amiga de Nosso Senhor era a primeira família em matéria de riqueza em todo Israel, que era a família de Lázaro. Lázaro tinha herdado de seus pais, juntamente com suas irmãs Marta e Maria, as propriedades todas deles, e eram eles 3 os mais ricos. Possuíam casas por todo Israel, especialmente em Jerusalém, onde eles tinham um terreno enorme atrás do templo, e também em Magdala, uma região cheia de pessoas de bom nível, de boa riqueza, etc, etc. E ali ele tinha um castelo. Nosso Senhor tinha o melhor manto, a melhor túnica que existia em Israel, porque tinha sido tecida por Nossa Senhora, e ele andava, portanto, com o melhor vestido que existia, a tal ponto que deitaram sorte sobre ele. E depois, ao longo da história, Nosso Senhor vai convocar estes e aqueles ricos para serem santos. São reis. São Luís IX era rico. São Fernando de Castela. E assim por diante. De modo que, como vamos nós condenar a riqueza? Fica um ponto de interrogação nesta leitura, como se encaixa ela com a primeira. E no Evangelho, novamente surge o problema dos ciúmes. Ciúmes em relação aos bens, dons sobrenaturais. E Nosso Senhor corrige esse ciúme dos apóstolos e dá uma lição moral, dizendo que é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Inferno que muita gente hoje em dia diz que não existe. São inúmeras as citações de Nosso Senhor a respeito do inferno no Evangelho. Pelo que eu me lembro, são 14 vezes que ele fala a respeito da existência do inferno. 14 vezes. Nosso Senhor, então, estaria mentindo, estaria inventando coisas. O inferno existe. O inferno existe. E diz ele, é melhor entrar na vida do que ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então ele fala de um fogo que nunca se apaga, que existe no inferno. E nos dá uma lição moral a respeito de que se é preferível eu arrancar um pé, arrancar a mão, arrancar um olho, do que pecar. Porque é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Ele é que dá outra ideia a respeito do inferno, que é a existência de um verme que não morre, é um verme roedor que não morre. É o que certos santos indo para o inferno viram. Enfim, deixamos isso de lado. E agora, como conjugar essas leituras todas? Simplíssimo, simplíssimo, porque está dito no Salmo responsorial: a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Depois diz, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.
E diz ainda a aclamação do Evangelho: vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor, na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Na primeira leitura o que nós vemos é o povo, são Moisés, também Josué, os jovens que vai avisá-los, os anciãos, dando valor aos bens sobrenaturais. Se bem que entre o ciúme. No Evangelho também, novamente, estão os apóstolos preocupados com os bens sobrenaturais, porque diz São João a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Ele expulsava demônios em nome de Nosso Senhor, mas não seguia Nosso Senhor. A preocupação é com os bens sobrenaturais. Enquanto que a leitura de São Tiago nos fala da preocupação com os bens materiais. Então nós temos duas pistas muito claras na liturgia de hoje. Uma é a preocupação com os bens sobrenaturais, com os bens de Deus, com os bens do céu, com os bens da eternidade. Outra é a preocupação com os bens materiais, com os bens da carne, com os bens do orgulho. Diz São Tiago: ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Não é porque uma pessoa juntou dinheiro que vai ser castigada. Ele está falando de uma riqueza só financeira. Se essa riqueza é pecaminosa, aí sim, mas se ela é justa, se é legítima, não tem como ser castigado. Por quê? De que riqueza ele mais atinge dentro da liturgia de hoje? Dentro da liturgia de hoje, ele está nos falando de uma riqueza que se chama orgulho. O orgulho é tremendo, o orgulho é um mal que corrói, como ele mesmo diz, a respeito dos bens minerais, dos bens de ouro, prata ou coisa que vale, etc. Com o tempo, isso tudo... E ele diz, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. Nós sabemos perfeitamente que ouro não enferruja. Nós sabemos perfeitamente que prata não enferruja. E é por isso que nós procuramos fazer joias com ouro e com prata, e não com latão, porque o latão não dura. E hoje em dia até inventam certas misturas para se evitar a corrosão pela ferrugem. Portanto, ele está falando em termos mais simbólicos do que concretos. Ele está falando de um ouro que enferruja. Que ouro é esse que enferruja? Esse ouro que enferruja significa o orgulho, significa a sensualidade, significa o pecado. Encher-se de alegria de pecado, encher-se de gozo por causa do pecado, é ajuntar tesouros que enferrujam e que, diz ele aqui, vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. É o que diz Nosso Senhor a respeito do verme no Evangelho. Esse verme devorador que atormenta sem desgastar, mas que atormenta eternamente, como dizem certos videntes que foram para o inferno e comprovaram a existência de vermes roedores que não morrem e que também não matam, mas que castigam eternamente aquele que está no inferno. Então, nós temos a alegria de quem praticou a virtude, porque diz a lei do Senhor é perfeita, a alegria é o coração, e temos o castigo de quem vive abraçado ao pecado. E nós vemos, portanto, o mundo necessitando de uma intervenção de Deus. Uma intervenção para pôr tudo nos eixos. Intervenção castigo ou intervenção graça. O que é certo é que se os homens não se apoiam na graça de Deus e voltam as costas para Deus, Ele, por misericórdia, ainda tem que intervir de uma forma. Se os homens resolverem colaborar com a graça de Deus, Ele intervirá de outra forma. O certo é que,
de braços cruzados, Deus não fica. Não fica porque Ele não pode permitir que a igreja dele, a qual Ele atribuiu essa imortalidade e essa infalibilidade, que essa igreja morra e desapareça. Mas a situação hoje em dia é tal que nós nos perguntamos quem de fato é membro da igreja íntegro e que leva na sua vida particular toda a virtude que deveria levar. É por isso que nós nos encontramos em uma igreja que é filiada à Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma, e com todos os privilégios e todas as bênçãos e todas as graças e todas as indulgências que essa igreja possui, que essa basílica possui. E estamos aqui debaixo da égide de Nossa Senhora. É Nossa Senhora do Rosário, mas é Nossa Senhora. E a ela é que nós devemos nos voltar. O mundo está precisando muitíssimo de um afago maternal dela. Nós, com as nossas dificuldades em família, vemos o quanto a mão de Nossa Senhora pode nos trazer felicidade, pode nos trazer alegria. E sabemos, por São Bernardo, quem afirma isto assim, sabemos que uma vez recorrendo a ela, ela não abandona. Uma vez pedindo o auxílio dela, ela não deixa de atender. E, portanto, este é um dia, uma liturgia que nos convida, sem falar de Nossa Senhora, mas nos convida a olharmos para ela e pedirmos a ela: ó Mãe, tende piedade de nós. Veja em minha família o que está se passando. Isto, aquilo. Em minha vida particular, isto e aquilo. Eu vos peço, minha Mãe, vinde e trazei-me a solução de todos esses problemas. Trazei-me graças, trazei-me um amparo, proteção e resolvai, ó Mãe, todos esses problemas que eu estou atravessando e dai-me a graça de ter a alegria ao coração. Dai-me a graça de praticar a lei de Deus na sua íntegra. Assim seja. Que Nossa Senhora lhes dê essas graças em profusão a todos e a cada um, a todas e a cada uma, e sobretudo às famílias que aqui se encontram.